Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, Ana. Tudo bem? Eu estou com um bocadinho de tosse, por isso podes falar tu. Tá bem. Um bocadinho de tosse, então. Mas eu estou excitadíssima com o tema 2. Então, que bom, traga, diga-me. Então, e quando tenho voz, vou-te começar Exato. por dizer. Antigamente, só quando um bebê mexia dentro da barriga da mãe, portanto, quando se começava a sentir os pontapés Sim. ou os movimentos, é que se confirmava a gravidez. Isso tem um termo em inglês que era o quickening. Vem do Aristóteles e no fundo, era um momento em que se acreditava que a alma entrava dentro do corpo. Sim, como se o bebê Aristóteles chama-lhe psíkos, ou seja, é a alma, o sopro vital, o momento em que entra no corpo do feto e então aí sim começa-se a mexer. aí começa a mexer. E é tão engraçado porque, por exemplo, a mulher do Henrique VIII, a Jane Seymour, uma das mulheres do Henrique VIII, uma que teve sorte de morrer antes de lhe poderem cortar a cabeça. Exato. Houve uma grande festa na cidade de Londres e na Catedral de St. Paul anunciaram que o bebê tinha quickened, portanto, tinha-se mexido. Exato. E, portanto, que a gravidez estava confirmada. E eu queria-te... Realmente este é um momento que, se calhar, hoje não tem a importância que tinha naquele momento, porque, obviamente, a falta dos períodos menstruais levavam a suspeitar que havia uma gravidez, mas só quando as damas e as pessoas ao lado começavam a sentir o bebê é que se acreditava que estava confirmado. Ou que não era outra coisa qualquer, não é? Porque podia haver umas doenças ou umas coisas exatamente. Que não... E a verdade é que hoje em dia nós sabemos, através de ecografias, através de testes de gravidez, mas mesmo assim é mesmo um momento especial. Sim, eu acho que para já é a melhor parte da gravidez, é sentir o bebê. Arrisco dizer que é das poucas partes mesmo boas da gravidez. E eu mesmo assim, embora eu ache que sim, as ecografias vieram-nos trazer essa certeza muito mais cedo e a ideia de podermos visualizar e imaginar um bebê, eu acho que ele só se materializa no nosso corpo e na nossa mente quando sentimos os pontapés, porque eu, pelo menos a minha experiência é de sentir as ecografias como uma coisa muito abstrata, uma coisa que está fora, estamos a ver num ecrã, uma televisão, um programa. Pronto, sabemos o que é suposto sentirmos nessa altura, não é? Porque já vimos aqueles momentos, sentimos uma emoção ao ouvir, é curioso que as pessoas normalmente prendem-se ao ouvir o coração do bebê mais do que ver qualquer coisa. Por isso eu acho que o sentir os pontapés lá está, são as coisas que vêm através dos sentidos mais táteis que nos fazem sentir aquilo de uma forma mais realista. E também acho que uma das coisas mais... acho que é muito bonito também como metaforicamente a mãe sente o bebê antes dos outros poderem sentir. E depois mais tarde começa a convidar os outros a pôr a mão e ver, e as outras pessoas começam a poder sentir o bebê também, ainda antes dele nascer. E isso é um bocadinho o que acontece depois quando o bebê nasce também, que é ao princípio a mãe sente essa necessidade de tê-lo só para si e depois ao longo do tempo vai-se exteriorizando e abrindo ao mundo. Por isso, eu acho que eu estava a ver e supostamente os bebés, as mães começam a sentir os bebés entre as 14 e as 26 semanas. É importante dizer para quem está a ouvir. Numa segunda gravidez sente-se mais cedo, claro. Não só porque se percebe, é porque às vezes já é gases, ou é assim um movimento, é uma borboleta dentro de nós. Pelo que estive a ler, curiosamente, não são os músculos abdominais, mas os uterinos, e por isso, como estão mais relaxados numa segunda gravidez, estão mais sensíveis, porque já foram esticados e já tiveram ali mais. Mas estamos a falar de uma migalhinha, tem 100 gramas, tem 10 centímetros e, no entanto, já através dos olhos fechados sente a luz, mexe-se e pouco tempo depois vai conseguir chuchar o dedo na boca. Sim, é uma coisa, é um milagre da natureza incrível, e eu acho que como na primeira gravidez não tive esta sensação, mas na segunda
concebe mesmo que se tem ali um bebé pequenino dentro do nosso corpo e que só está separado por nós, por uma camada de pele. É estranhíssimo. É estranhíssimo, é quase spooky. É completamente spooky mesmo. E aquelas imagens que há dos pés, quando se vê mais definido um pé ou quando se percebe parte do corpo, é uma coisa muito, muito estranha. E na primeira gravidez, a pessoa não consegue conceber isso realisticamente. Só depois de ter, eu acho, ter tido essa experiência uma vez, é que é mais fácil sentir isso. Mas eu estava a achar tão engraçado enquanto estava a pensar nisto, porque nós temos sempre esta ideia que ecografias é que trouxeram, mas no fundo olhamos para Aristóteles a pensar sobre este assunto muito antes de Cristo. E vais gostar de saber que o Aristóteles achava que este momento de animação acontecia aos 40 dias nos rapazes, mas nas raparigas só aos 80. Não sei. Era já numa forma de descobrir se é rapaz ou rapariga. Pois, exato. 50-50. 50-50 vezes acertava. Mas eu achei tão bonito porque lembra-me de repente, quando estava a pensar neste tema, que São Lucas, portanto, Novo Testamento, diz, ao ouvir a saudação de Maria, quando Nossa Senhora visita a sua prima Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criatura, portanto o bebê, saltou no seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Assim que a tua voz chegou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. Sim. E eu acho isto tão bonito porque nós temos a mania, que é os laboratórios dos bebés agora e os cientistas que fazem análises, estudos para ver como é que os bebés reagem. E nós estamos a falar há 2000 anos, não só o bebê está dentro da barriga de Santa Isabel, como ele salta de alegria pelas palavras que ouve. Eu acho que... já tinham essa percepção e nós vimos depois, nas gêmeas, eu e a mãe vimos numa ecografia elas a saltar literalmente de alegria. Sim, exatamente. nós vimos só. E eu acho que, embora seja tentador... E eu fiquei mais emocionada do que tu, desculpa. Pronto, mas lá está, se estivesse com o enjoo com que eu estava, também nada a emocionaria tanto. Não, mas isso é que é o bom de ser avó. Pois isso é poder comover-nos sem o enjoo. Mas eu acho nem o medo do parto, nem nada dessas coisas. Nem da perda. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que muitas vezes eu senti isso na primeira gravidez para a segunda, porque a primeira, como era de gêmeas, foi muito medicalizada e portanto havia muitas ecografias e houve muitas coisas e parece que se cria uma dependência da ecografia para nos dizer que está tudo bem, ou seja, é mais uma vez... como aliás falámos no episódio com a Constança Cordeiro Ferreira, mais uma vez deixar de confiar nos nossos instintos e nas nossas sensações, porque depois na segunda gravidez, que já não tive tantas ecografias, e a pessoa é obrigada a voltar a tentar sentir e confiar o que é que está bem, o que é que não está. É uma sensação horrível, na verdade seja dita, porque é uma sensação de responsabilidade gigante, que uma mãe... grávida sente-se muito sozinha nessa responsabilidade. Se eu tiver um recém-nascido no meu colo e o sentir um bocadinho mais xoxo ou um bocadinho mais em baixo e eu disser ao mãe, acha que ele tem febre, ou posso pôr isso para fora de mim. E na gravidez, uma das coisas que acho super difícil da gravidez é esta sensação de eu sou suposto ser a pessoa que sabe se houver alguma coisa de mal, ou se não fez 20 movimentos, ou se entre as 15 eu não sentia às 25 semanas ou às 26. Será que alguma coisa está mal? Será que devia ir para o hospital? Se vou para o hospital, gozam comigo porque eu vou lá por tudo, se não vou e espero. E esta ambiguidade e sentido de responsabilidade pode ser muito difícil de gerir. Mas também é verdade que muitas vezes os bons médicos nos ajudam a ganhar confiança no nosso corpo e em ter a vontade para viver a gravidez de uma forma mais confiante e mais segura e sem ser com a necessidade constante de fazer uma ecografia. Até porque na prática depois as ecografias são muito limitadas também, não é? Sim. E a pessoa pode ver que está tudo bem, sim, está tudo bem ali naquele momento e depois pode não estar. Portanto, é um bocadinho um reassurance falso, não é? Que nos dá aquela... Eu achei muito, muito bonito quando entrevistei a responsável, a doutora Fátima, sobre da maternidade Alfredo da Costa, aliás para o público, sobre gravidez de risco.
E ela estava-me a dizer que a equipa dela, e nomeadamente as enfermeiras, numa gravidez de risco, isso ainda aumenta essa sensação de está ou não está no limite bem. Sempre. E ela dizia que aconselhava e dizia às mães que estavam a seguir na Alfredo da Costa: se está angustiado, dê aqui um saltinho e a enfermeira ouve o coração do bebê e já sai daqui animado. Essa abertura... Há sim, coisas tão pequeninas que as pessoas podem fazer a diferença. Não digo que sejam pequeninas no sentido de organização de um departamento, ter uma pessoa que aparece de surpresa e quer, obviamente que não, mas é uma diferença de uma atitude de serviço que de facto que depois, na verdade, com o que sabemos em relação à ansiedade da mãe e na gravidez, pode ter um impacto na saúde materna e na saúde infantil, não é? Porque além de permitir agir de facto a tempo e horas. Sim, se houver algo que se possa fazer. Por isso, sim, agora fiquei com um bocadinho de saudades de sentir um bebê na barriga, mas não tantas assim, mas algumas só. Mas sim, sentir eu não, há bocado não disse o apelido, mas acho que devo dizer que é a doutora Fátima Serrano e que foi das mulheres da obstetrícia mais extraordinárias que eu conheci. Sim. Ana, isso. Então pronto, para as mães assim. que estão à espera do bebê, escrevam nos comentários, contem-nos quando é que sentiram, quais é que são as grandes experiências de sentir, porque acho que há sempre aqueles filmezinhos maravilhosos que também podem partilhar connosco, daqueles pontapés quando a barriga já se vê, que é a coisa mais querida do mundo. Por isso, se quiser partilhar connosco, temos todo o gosto em ver e ouvir e ler. Pode fazê-lo através do nosso Instagram, Birras de Mãe, ou através do Jornal Público, nos comentários, YouTube, Spotify, pronto, aquelas plataformas do costume. E nós cá estaremos para a semana para fazer mais birras. Até para a semana! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.